Para quem pratica o budismo Nichiren, qual é a maior fonte de estudo? A maior fonte de estudo, já que o budismo Nichiren é baseado no Sutra do Lótus, para a gente entender melhor o Sutra do Lótus, da onde deriva a revelação do Nam-myoho Renge-kyo, nós nos baseamos justamente nas orientações do Nichiren Daishonin, a qual revelou a oração, o mantra Nam-myoho Renge-kyo. E essas orientações e tratados e advertências e tudo mais foram feitos através de cartas. E ao todo, mais de 28 anos de divulgação do budismo, de estabelecimento do budismo Nichiren, foram mais de 400 cartas, onde elas estão na íntegra nesses livros aqui, ó, Senji, a coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin. Na verdade, esse aqui é o volume 1, tem o volume 2 também, e até vai sair um terceiro volume, porque não foram todas as cartas aqui nesses dois volumes, tá? E é muita coisa. Mas, Diego, por onde eu começo? Eu posso começar por qualquer uma. Tem cartas mais fáceis de entender, cartas mais complexas, mais longas, mas você pode ler qualquer uma, já que tem ali o livro à disposição. Mas a organização e todo o departamento de estudo elencou ali cinco cartas mais importantes, consolidando todo o budismo Nichiren. Inclusive, essas 5 cartas, ou pelo menos um resumo básico dessas 5 cartas, você pode encontrar também nesse outro livro aqui bem legal, que é Pode Haver Uma História Mais Maravilhosa do que a Sua, onde fala alguns trechos dessas cartas e um resumo do que se refere. E como as 5 mais importantes estão nesse livro aqui tem 30 goshos, 30 resumos aqui, eu vou falar as 5 mais importantes. Não significa que a primeira é a mais importante, a quinta é a menos importante, são 5 aleatórias que eu vou dar uma prévia aqui para você saber quais são esses 5 goshos mais importantes, tá bom? E de repente você pega e vai ler na íntegra, no Senji, porque realmente vale muito a pena ler e estudar esses goshos. A primeira carta é estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra. Essa carta, inclusive, é um tratado. O Nichiren ele enviou para um governante, porque ele pensou o seguinte: vou mandar para o governante falando do budismo Nichiren, para que então ele possa entender que as outras linhas budistas que estão mais influentes hoje, elas não estão tendo o melhor efeito para a pacificação da Terra, porque naquela época estava acontecendo muitos conflitos, inclusive ameaças de invasão mongol e até muitas catástrofes estavam acontecendo. E aí ele fala o seguinte, essa carta é para alertar, para que deixar de praticar essas outras linhas que não tinham tanta eficácia e pudesse praticar. E aí um trechinho que eu acho bem legal dessa carta, que está aqui nesse livro, ele fala o seguinte: se o senhor se importa realmente com a segurança pessoal, deve primeiro orar pela paz e segurança dos 4 quadrantes da Terra, não é verdade? Inclusive, esse trecho aqui eu falei já num outro momento gosho, e vale a pena dar uma olhada lá, essa explanação. O segundo gosho mais importante, desses 5, é a abertura dos olhos. É um gosho muito grande, é um gosho muito interessante, tem até livro de explanação do presidente Ikeda falando só sobre esse gosho, vale a pena, é o livro Abertura dos Olhos. E esse gosho ele fala justamente o quê? Era um momento onde o Nichiren ele estava exilado na ilha de Sado, E ele mandou para o Shijokingo, que era um dos seus discípulos mais assíduos, e ele falou assim: ó, é para você, mas mostra para todo mundo que você puder, Nessa carta ele afirma exatamente que ele estava praticando o ensinamento do Sutra do Lótus assim como era ensinado pelo Shakyamuni. Então, nesse contexto, ele estava falando assim: eu sou o verdadeiro devoto do Sutra do Lótus. Então, ali a gente até considera, com outras palavras, que ali ele estava se revelando como o Buda dos últimos dias da lei. Ou seja, através de toda aquela promessa dos últimos dias da lei, do Bodhisattva Práticas Superiores, ele ali naquele momento estava de fato praticando como deveria, ensinando o Nam-myoho Renge-kyo para o resto da eternidade, e realmente colocando a sua vida à prova, porque isso era o mais importante, Inclusive, o que ele fala nessa carta, numa parte, é justamente porque muitas pessoas questionavam ele. Falam assim: poxa, se você tá aí e é o devoto do Sutra do Lótus, por que você não tem aí
como posso dizer, a proteção das divindades celestiais. E aí ele fala, é justamente por eu estar passando tudo isso que eu sou devoto do Sutra do Lótus, porque no Sutra do Lótus fala que a pessoa nos últimos dias da lei passaria por tudo isso, né? E tem um trecho muito forte que inclusive no grupo Gajokai que eu participei por muitos anos, né, a gente declama, assim, até hoje, esse trecho que é muito importante, onde ele fala o seguinte nessa carta: eu e meus discípulos, ainda que ocorram vários obstáculos, desde que não se cria dúvida no coração, atingiremos naturalmente o estado de Buda. Não duvidem, mesmo que não haja proteção dos céus. Não lamentem a ausência de segurança e tranquilidade na vida presente. Embora tenha ensinado dia e noite aos meus discípulos, eles nutriram a dúvida e abandonaram a fé. Os tolos tendem a esquecer o que prometeram quando chega um momento crucial. Por que ele falou isso? Porque, inclusive, justamente por ele estar passando muita coisa, várias pessoas começaram a passar também e largaram a prática. Falou, opa, budismo Nichiren é isso, né? Então eu vou parar. Mas ele falou, os tolos tendem a esquecer o que prometeram quando chega o momento realmente de pôr à prova a fé, não é verdade? Então fica uma reflexão muito legal aí, porque realmente é a hora de abrir os olhos perante a sua prática diária, tá bom? Terceira carta mais importante é a carta O Objeto de Devoção para Observação da Mente. Tá? Tem até um outro momento Gosho aqui que fala sobre um trecho dela também. Mas ele também estava num outro momento já na Ilha de Sado ainda, né? Ele já mandou essa carta para outra pessoa, que era o Tokijonin, e ele esclarece, justamente nessa carta, já que fala de observação da mente, ele esclarece que o Gohonzon é o objeto de observação da mente. É você praticando o Nam-myoho Renge-kyo diante do Gohonzon que você vai realmente conseguir, com mais clareza, praticar e observar sua própria mente, perceber o seu verdadeiro estado de Buda e como aplicar ele na sua realidade. Olha só que interessante, tá? Então temos que compreender isso. E um trechinho que eu acho bem legal aqui dessa carta, ele fala o seguinte: quando o céu está límpido, a terra se ilumina. De maneira semelhante, quando uma pessoa conhece o Sutra do Lótus, ela compreende o significado de todas as questões seculares, ou seja, todas as outras questões da vida. Então, quando a gente realmente busca compreender qual é a nossa realidade, qual é a nossa reatividade, qual é o nosso karma, é aí que, diante do Gohonzon, a gente faz a decisão de transformar isso e mudar o rumo da nossa vida. Mas, né, aproveitando o Nam-myoho Renge-kyo, o Gohonzon e essas duas ferramentas juntas para a gente clarear a nossa mente. A quarta carta mais importante é a seleção do tempo. E seleção do tempo, né, às vezes a gente não entende direito, é uma carta bem comprida também, e ela fala justamente que a seleção do tempo são os últimos dias da lei. Seleção do tempo significa que os últimos dias da lei que foram feitos para que pudesse ser propagado de fato o budismo do Sutra do Lótus, né? A prática do Sutra do Lótus. Se você vê em vários momentos do Gosho, em outros Goshos, o Nichiren ele fala realmente o quanto todas as outras eras, né? Os outros períodos de 500 anos que foram propagados o budismo, os primeiros dias da lei, os médios dias da lei, por que não tinha ainda alguém falando do Nam-myoho Renge-kyo? Porque alguém não tinha revelado. Se até o Tiantai, nos médios dias da lei, já tinha revelado o Myoho Renge-kyo. E ele fala, como o Shakyamuni fala, não era o tempo ainda, não era a época certa, exata. E ter a seleção do tempo é considerar que esse é o tempo, esses são os últimos dias da lei, e é agora que nós devemos propagar o ensinamento, né, correto, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Essa oração, né, essa frase, esse título do Sutra do Lótus, para que a gente pudesse realmente concentrar todo o Sutra do Lótus de uma vez só e fazer a nossa iluminação ela ser mais efetiva, tá? Mais, entre aspas, instantânea. Tá? Então assim, nessa carta ele convoca todas as pessoas, né, todos os seus discípulos, a praticar conforme ensina o Sutra do Lótus. E como ele sempre traduz aquilo ali dessa forma, tá bom? A frase que ele fala, inclusive isso, já que ele está falando de convocar as pessoas e que essas pessoas elas coloquem a prática do Sutra do Lótus nesses últimos dias da lei, ele tem uma parte dessa carta que ele fala o seguinte:
Pequenos cursos d'água se unem para formar o grande oceano, e minúsculas partículas de pó se acumulam para formar o Monte Sumeru. Quando eu, Nichiren, abracei pela primeira vez a fé no Sutra do Lótus, eu era como uma única gota d'água, ou uma única partícula de pó em todo o Japão. Mais tarde, porém, quando 2, 3, 10 e então 100, 1000, 10.000 e 1 milhão de pessoas recitarem o Sutra do Lótus e transmitirem aos demais, formarão o Monte Sumeru da iluminação perfeita, um oceano do grande Nirvana. Não busquem nenhum outro caminho para atingir o estado de Buda. Olha só que interessante. Então, nessa carta ele convoca as pessoas mesmo. Não vamos pensar em outras formas de você atingir a iluminação. A iluminação dos últimos dias da lei é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Então, vamos considerar o tempo e todas as oportunidades desse tempo para que a gente possa efetivar, né, a eficácia do Nam-myoho Renge-kyo nessa realidade. Tá? E a última carta é a carta Saudar as Dívidas de Gratidão. Nessa carta ele mandou para 2 amigos, né, que cresceram com ele na escola de monges, porque o Nichiren Daishonin, antes dele se revelar o Buda dos últimos dias da lei, ele vem, né, de uma escola de monges, quando ele entrou com 12 anos, e ele era uma escola da linhagem do Tiantai, né? Aí eles chamam no Japão de linhagem Tendai, budismo Tendai. E o primeiro mestre dele, né, o primeiro professor monge ali budista, chamava Dozenbo. E em determinado momento, já na fase adulta do Nichiren, ele soube que o Dozenbo morreu. Então ele mandou essa carta endereçada para 2 amigos que cresceram junto com ele ali na escola, falando assim, quero que vocês leiam, inclusive para os demais, para que, expressar a minha gratidão por esse mestre. E essa carta, né, sobre as dívidas de gratidão, saudar as dívidas de gratidão, ele fala justamente a importância da gente manifestar todo tipo de gratidão, inclusive pelas pessoas. Né? E aqui tem 4 dívidas de gratidão: aos pais, aos mestres, ao soberano e à nação, as pessoas em geral. Tá? Como que eu saldo as dívidas de gratidão? Ensinando, praticando, efetivando a veracidade do Nam-myoho Renge-kyo, né? Como você pratica e faz com que ele funcione, né? Você seja a prova real da eficácia do Nam-myoho Renge-kyo, você está saudando, você está agradecendo tudo que você viveu com essas pessoas que influenciaram a sua vida de todas as formas, né? Os pais, os mestres, soberano e as pessoas da nação em geral, tá? E nessa carta é muito interessante, ele começa até dando uma questionada e aí depois ele fala assim, ele dá uma endossada na questão de saudar as dívidas de gratidão. Ele começa falando o seguinte: se mesmo as criaturas inferiores têm essa consciência, os humanos deveriam ter muito mais. Então, o que podemos dizer das pessoas que estão se devotando ao budismo? Com certeza, elas não devem se esquecer das dívidas de gratidão que tem para com seus pais, mestres e sua nação. No entanto, se uma pessoa tem a intenção de saldar essas grandes dívidas de gratidão, ela somente conseguirá fazer isso se compreender profundamente o budismo e assim tornar-se uma pessoa de sabedoria, ou seja, uma pessoa que age da forma correta como ensina o Sutra, como ensina o budismo, sendo realmente aquela pessoa influente de estado elevado que influencia todo o ambiente e reverte, né, toda aquela vibe do local em benefícios, né, de conduta própria e para com os outros. Faz sentido para você? Então esses foram os 5 Goshos mais importantes, né? Se você não leu eles, se você não conhece todos eles, eu indico que você leia no Send, e até nesse livro aqui, que é bem legal, ele dá uma resumida, ele dá pelo menos umas 3, 4 frases de cada Gosho. Tem inclusive no final de cada frase, né, uma explicaçãozinha da editora e também uma frase, uma explicaçãozinha do presidente Ikeda falando sobre aquela frase. É muito legal, tá? E se você leu, compartilha com o pessoal que ainda não leu, para que a gente possa realmente cada vez mais se aprofundar no estudo do budismo, tá bom? Da minha parte só, muito obrigado e tchau, tchau!